Mas, Fernando, deixa eu te interromper em relação à pesquisa eleitoral, para já botar também o Fernando Horta aqui na conversa, para a gente retomar essa questão de Cristina Kirchner, episódios de violência, e falar sobre também essa falta de empatia, né, como o Brito bem pontuava aqui, de Bolsonaro. Chega a ser um absurdo a gente cogitar a possibilidade de um presidente não se solidarizar com um episódio como esse. É um absurdo em tempos, em qualquer tempo, né? Mas, enfim. E eu quero te ouvir, Fernando. Seja muito bem-vindo. Fernando, inclusive, eu lembro muito bem de uma conversa que eu tive com você, quando do assassinato do Marcelo Arruda, em que você falou sobre essa ação de lobos solitários, né? Como parece ter sido o caso agora lá na Argentina também, e o quanto isso é perigoso. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse episódio. Seja bem-vindo. Sem seu áudio, você deve estar mutado. Eu me mutei para não incomodar vocês aqui. Tudo bom, Thalita? Feliz de te ver, muito bom estar aqui com você. Prazer estar aqui com o Fernando Brito também, queridão, como a gente acompanha ele há um tempão. Muito antes de aparecer nas redes, a gente já todo mundo bebia do tijolaço, né? O tijolaço sempre foi uma inspiração para todo mundo. Esse negócio que aconteceu na Argentina é o desaguadouro desse movimento que nós temos na América Latina como um todo, mas em especial no Brasil, desde final de 2013, basicamente, né? Então a gente tem que ter muito claro na cabeça que essa estrutura fascista ela reside dentro de um local que hoje não é mais contido geograficamente. Isso que é importante. Porque antigamente, antes das redes, você mapeava onde é que essas figuras se encontravam, você conseguia encontrar o material físico deles, os panfletos, as pichações, você conseguia efetivamente ter materialidade disso e, de alguma forma, isso auxiliava o controle dessas atividades criminais, porque, obviamente, ninguém mais hoje discute que são todos criminosos. Quem é neofascista, se não cometer um crime ainda, vai cometer já nos próximos momentos, porque a qualquer momento ele vai ser chamado por uma atitude quanto essa. Essa foto que você mostrou aí é brutal, quer dizer, o rapaz ele atira 2 vezes, não é uma, ele dispara 2 vezes e a arma, ela obviamente engasga a primeira e a segunda deve ter também engasgado pelo mesmo motivo da primeira, e a Cristina Kirchner nasce de novo. Mas não vai ser a última vez que isso vai acontecer, viu? Como é que funciona essa relação de ideias, né? Não há uma ordem direta do líder fascista e tal, pedindo que assassinem Cristina Kirchner hoje, aliás, no dia 1º de setembro e tal. Não existe isso. O que existem são linhas de entendimento ideológico em que a liderança pede: vamos metralhar a petralhada. Pronto, está dado a linha e o caminho da ação. Cada um desses seguidores vai executar essa ação a partir dos seus próprios recursos, das suas próprias possibilidades. Se os recursos e a possibilidade dele é xingar, bater em alguém ali de esquerda que ele está vendo, ele resolveu. Se o recurso dele é ter uma arma e poder matar a presidente da Argentina, ela vai fazer. Não estou dizendo que tenha ligação direta entre esses grupos neofascistas no Brasil e na Argentina. Porque na Argentina esses grupos são muito mais antigos, inclusive, que no Brasil. Vamos lembrar que vários nazistas, de fato, vieram buscar fugir da justiça na Argentina. Vamos lembrar que na década de 30 você já tinha lá um movimento político chamado Legião Cívica, que se organiza em torno dessa estrutura fascista. Vamos lembrar que o Perón vai visitar o Mussolini lá em 39, 40, ele vai visitar o Mussolini, ele cria ligações com essa situação. Então a Argentina ela sempre teve uma proximidade muito maior com esses grupos, até porque a ideia dos argentinos de serem diretamente ligados à Europa fazia com que essa perspectiva, e aí eu falo os argentinos obviamente centrados em Buenos Aires, o que 70%, 80% da população da Argentina, se não me engano. Então, assim, eles sempre se entenderam como parte de uma Europa deslocada geograficamente da América Latina. E isso fez com que toda essa ideologia fascista tivesse uma reverberação muito grande naquela região, né? É óbvio que, a partir daí, essas linhas de ação ideológicas, quer dizer, vamos metralhar a petralhada, vamos acabar com o kirchnerismo, essa gente de esquerda vai trazer o comunismo. Essas grandes linhas de ação, elas fazem com que esses indivíduos acabem exercendo esses papéis de lobos solitários aqui e acolá, né? A ação deles ela é muito perigosa porque esse rapaz vai ser preso,
esse rapaz provavelmente vai passar os próximos 20 anos na cadeia, mas você não consegue, com a prisão dele, acabar com o fenômeno. Esse é o problema. Então essas lideranças, como Jair Bolsonaro, né, eles ficam muito tranquilos porque eles podem mandar, de alguma forma, coordenar esses lobos solitários, a impelir eles a fazer essas atividades malucas, e mesmo que esses indivíduos sejam presos, eles são completamente descartáveis e você não muda a ação, a onda que vem por trás, né? Hoje aconteceu com a Cristina Kirchner, mas vocês viram que, na realidade, o momento onde isso se deu na Argentina, Luiz Inácio Lula da Silva, eu acho que faz 3 ou 4 desses mesmos momentos por dia. De se abraçar, cumprimentar eleitor, né, essas coisas todas. Quer dizer, a possibilidade de você ter isso no Brasil é gigantesca. E não só, efetivamente, contra Lula, mas contra outros candidatos nos estados nessa situação. Esse é o final de um processo doloroso que nós estamos passando e que tem algumas pessoas que ainda têm a coragem de dizer que o início desse processo, que é a incitação à violência, é apenas uma liberdade de expressão. Não é liberdade de expressão. Ela é um caminho ideológico de ordem generalista que atinge a cabeça desses indivíduos e que termina ali, com o assassinato de pessoas, como aconteceu aqui no Brasil, e com as tentativas que está acontecendo lá. Com relação ao Bolsonaro não ter se solidarizado com a Cristina Kirchner, vamos lembrar que o Gustavo Petro também foi, agora quase 15 dias atrás, alvo de um atentado pela extrema-direita, e que Bolsonaro não deu uma palavra com relação a isso. Né? Então, essa política do nós contra eles e a ideia de que a eleição é uma guerra e numa guerra eu mato o meu indivíduo, portanto a eleição é para acabar com ele e eu vou usar qualquer meios possíveis para acabar com ele, é isso que nos trouxe até aqui no Brasil, é isso que está fazendo em grande medida a gente ter esse enorme problema institucional que hoje leva o Brasil a reboque. E sinceramente, Thalita, se um ato desses chega a acontecer no Brasil, eu tenho medo das repercussões que podem acontecer. Puxa vida, Brito, crime de ódio também, né? Porque é um tiro ali no rosto. Você, na sua fala, comentou, a imagem é muito nítida. Se realmente esse tiro tivesse sido disparada, seria muito chocante, né? Então, um crime político. Uma coisa de deixar JFK no chinelo, entendeu? A imagem, o choque da imagem é deixar o assassinato do Kennedy no chinelo, porque de pertinho, de muito perto, e com a câmera gravando ali. Mas eu queria comentar uma coisa, eu acho que nesse processo que o Horta se referiu, entra também, muito mais até do que a sensação de uma possível impunidade que ficaria, entra a questão de que a agressão, né, ao adversário, que agora se chama inimigo, né, ela passou a ser um fator de aplauso naquele grupo social. Ela passou a ser um fator de, entre aspas, heroísmo daqueles que se colocam como agentes desses processos de agressão. Então, a violência ela não só está presente no tipo de pensamento fundamentalista, fanático que essas pessoas têm, mas também no universo simbólico do sucesso, da recompensa, do reconhecimento, da vaidade que é própria do ser humano e que leva esses camaradas a perderem até mesmo os medos que teriam das consequências. Porque ninguém, por exemplo, pode se aproximar tão junto de uma pessoa para disparar uma pistola e ter a ilusão de que vai sair incólume, que vai sair livre dali, que vai escapar. Não tem isso, entendeu? Então é como se fosse uma autoimolação em busca, né, do reconhecimento daquele que ele considera da sua grei, da sua coletividade. Quem para ele é a humanidade. Sim. Eu vi um histórico dele, inclusive os amigos comentam que ele era um mitômano, né? Então ele tinha esse costume de aumentar muitas coisas, de se dizer perseguido. Então é uma pessoa que tinha já essa característica de procurar, inclusive as câmeras. Diziam que sempre que tinha alguma reportagem sendo feita, ele ia atrás
para dar opinião, para aparecer. Em um episódio como esse, é claro que ele acaba aparecendo muito, né? Ele realmente, agora todo mundo sabe o nome dele. O Fernando Horta, há alguma relação, você até chegou a citar, né, o nazismo brasileiro e o nazismo argentino. Pega muito mal para o Brasil ele ser um brasileiro, apesar de morar há bastante tempo ali na Argentina, ter uma mãe argentina, né? Mas a primeira relação que a gente faz é com essa violência muito presente aqui no nosso país, com um movimento de extrema-direita muito presente e muito encorajado pelo presidente da República. E é claro, a gente acaba fazendo essa relação de ser um brasileiro nesse atentado, nessa tentativa de homicídio da vice-presidenta argentina. É possível fazer essa relação de fato? Eu acho apressado, sabe, Thalita? Eu acho que ele ser brasileiro foi um azar nosso. Porque ele está há 20 anos na Argentina, nós que verificamos os perfis dele, não havia muita ligação entre ele e efetivamente as questões brasileiras. Nós teremos que fazer uma investigação mais profunda para ver se eles frequentam os mesmos fóruns na internet, que a gente costuma verificar isso, os famosos 4chans e tal. Eu não sei se é determinante, eu acho até que não é determinante essa relação com o Brasil. O que nós temos ali são fenômenos que estão ocorrendo em todo o mundo, em boa medida, Europa está toda tomada, a América Latina também, e o fato dele ser brasileiro é um azar nosso. Mas não que tenha saído daqui essa perspectiva para ordenar, vamos dizer assim, uma célula latino-americana. Não, acho que não é por aí. Eu só quero discordar numa palavra de você, Fernando. Eu acho que não foi um azar nosso, eu acho que foi uma sorte nossa, porque permite às pessoas, com maior facilidade, entender que este é um processo que se passa aqui também. Sim, não isso é verdade. Lá de fora. Nós temos que aprender com isso no Brasil, né? Eu acho que as pessoas que ainda estão... hoje em dia é muito menos gente, mas no início muita gente era refratária ao uso do termo fascismo. Aliás, eu tenho visto aí colegas tentarem defender o termo, semifascismo. Não, vamos chamar a coisa pelo nome, sabe? A gente já deu tanto nome para esse negócio, a gente já chamou de coxinha, a gente já chamou de bolsonaristas, a gente já chamou de gado. Vamos falar com o nome correto isso. Isso é um movimento fascista no Brasil. Você também tinha fascistas de diversos níveis de desprendimento e engajamento na Itália, na Alemanha. Tinha gente que simplesmente usava uniforme, tinha gente que simplesmente usava bandeira, tinha gente que acreditava num determinado ideal e tinha os que torturavam, matavam e por aí afora, porque a ideologia vai ranqueando esses indivíduos dessa maneira na Itália. A mesma coisa está acontecendo no Brasil hoje. Então, acho que a gente tem que começar a se dar conta de que o mesmo risco que a Cristina Kirchner correu lá, nós estamos correndo diariamente aqui, com a diferença em que a população brasileira é o quê? 12 vezes maior do que a da Argentina, 15 vezes maior do que a da Argentina, é isso, né? Então, quer dizer, você está correndo... 6 vezes. Hã? 6 vezes. 6 vezes? Então você está correndo 6 vezes mais risco de que alguma dessas pessoas se veja nessa situação. E olha que nós já tivemos esses atos aqui no Brasil. Nós tivemos gente jogando bomba em cima de comício do Lula, jogando armas químicas ali, era como é que é? Agrotóxico, bom, mas aquilo ali é químico, que vai machucar, vai. Nós já tivemos isso aqui, e a continuar esse processo, a coisa fica muito complicada, e aí eu quero chamar a atenção disso. O que nos traz um segundo turno no Brasil? Você que está nos ouvindo, que ainda está indeciso e que está pensando, um segundo turno no Brasil nos traz exatamente um cenário de ainda maior ódio, ainda mais desespero, ainda mais tempo para que esse tipo de fato que nós vimos na Argentina aconteça também aqui. Né? Então, quanto antes a gente conseguir romper esse ciclo de ódio, romper essa relação de desespero que o lado de lá está tendo, né? Porque nós sofremos a pressão Jair Bolsonaro de uma maneira resistente. Nós nos mantivemos como uma pedra, segurando o embate dessas ondas, vendo a vida ficar cada vez mais difícil, as oportunidades sumirem, o futuro se tornar complicado, mas nós nunca apelamos para o processo da violência. Nós jamais defendemos, vou entrar ali, vou matar aqueles bolsonaristas desgraçados, vou metralhar, vou acabar com a vida... Não, a nossa resistência é uma resistência ideológica, racional, política, no sentido do antagonismo respeitoso, né? Sofrendo demais. Agora, do lado de lá, não é o que acontece. Do lado de lá, o desespero com a liderança de Luiz Inácio Lula da Silva, que
mais uma vez aparece nas pesquisas no limiar de ganhar no primeiro turno, do lado de lá isso se transforma em vamos dizer assim, um desespero completo. Porque dado que para eles o processo eleitoral é uma guerra de vida ou morte, eles entendem que perder a eleição é a pior coisa que pode acontecer com eles. É por isso que eles começam a criar essas fake news. Vão acabar com todas as igrejas, vão acabar com o povo de Cristo, vão fechar não sei o quê, vão tirar nossa propriedade, porque eles têm que criar um caos na população para que a população passe a comprar a ideia de que a eleição é uma guerra de vida ou morte. Fazendo isso, eles justificam qualquer tipo de ação, incluindo aí golpes de Estado, incluindo aí manipulações, tentativas de manipulação de urna, incluindo aí qualquer tipo de atentado. E como lembrou o Fernando Brito, o cara que faz isso, ele não está querendo sair do local. Né? Ele não pensou ali, vou dar um tiro na Cristina Kirchner e vou me embora. Né? Não era um atirador de elite que está a 5 quilômetros dali para dar um tiro. Não, ele entrou sabendo que aquele era o ato redentor dele. Eu vou fazer isso e vou ficar conhecido, vou botar o meu nome na história por acabar com esse grande mal. Esse sentido do sacrifício que o fascismo faz com que todo seu militante compre é muito ruim. Porque faz com que os trabalhadores, por exemplo, se sacrifiquem abrindo mão dos seus direitos trabalhistas, abrindo mão do seu futuro. Por quê? Não, porque o Brasil vai ser melhor. Esse Brasil melhor nunca chega, mas o trabalhador abre mão de tudo. E os vamos dizer assim, os indivíduos mais à frente nessa corrente ideológica, eles sacrificam coisas mais altas. Sacrificam as próprias famílias, sacrificam as próprias vidas, sacrificam qualquer coisa em nome desses ideais que nunca acontecem, e é por isso que as lideranças fascistas podem, como você vai ouvir Bolsonaro dizer, já, ou hoje ou amanhã nas redes, que ele está sendo, criminalizado por um atentado que aconteceu na Argentina e que ele não tem nada a ver. Ou seja, o líder fascista ele pode dizer sempre isso, como Mussolini disse. Quando ocorre o assassinato do juiz Matteotti na Itália, e que você tem ali o deputado Matteotti na Itália, que você tem ali efetivamente o reconhecimento de que o fascismo estava começando a matar os seus opositores, o Mussolini vai para dentro do parlamento italiano e faz um discurso dizendo que o responsável pelo assassinato do Matteotti é ele, Mussolini. Mas ele faz isso de forma figurada. Ele diz, como eu sou o líder da nação, tudo que acontece com essa nação, a responsabilidade é minha. Então ele consegue, ao mesmo tempo, parecer heróico, assume aquela condição, protege aquele indivíduo que tinha feito isso e segue o baile como se nada tivesse acontecido. Esse jogo entre culpa, responsabilidade, minha, não minha, é uma característica da estrutura fascista para exatamente fugir das relações de punição, efetivamente, por alguma lei que ainda exista. Nós vamos ver Bolsonaro fazer isso lá já, e é por isso que ele jamais vai desautorizar qualquer seguidor que faça uma atividade violenta. Ele não fez isso nunca e não vai fazer aqui no Brasil, porque ele vive dessa possibilidade. Uma das ferramentas políticas do fascismo é o medo que ele instala na sociedade. Você vai ver, Thalita, os mesários, na época da eleição, vão passar por momentos de desespero. Vai ter gente que vai simplesmente não querer entrar nisso, porque estão correndo risco efetivamente em função do que significa e do que manda fazer Jair Bolsonaro. Brito, para a gente encerrar a discussão, eu queria te questionar, inclusive, também sobre reação a isso tudo, porque a gente está vendo hoje na Argentina, em Buenos Aires principalmente, as ruas lotadas, né? Então, muitos manifestantes na rua, mostrando apoio a Kirchner, ao partido. E quando episódio como esse aconteceu aqui no país, e eu relembro a morte do Marcelo Arruda, o assassinato, bom, a gente vê algumas pequenas manifestações, né? Mas você acha que é necessário, você acredita ser necessária uma reação de massa contra essa violência, essa onda de violência do fascismo muito presente também aqui no Brasil? Thalita, eu acho que sempre quem faz o carnaval é o bloco na rua. Entendeu? Quando não tem bloco na rua, não tem carnaval. Tá? Eu acho que nós temos uma lição muito mais próxima do que essa questão do tesoureiro do PT, morto lá em Foz do Iguaçu. Eu acho que nós temos uma questão que se refere a um momento, até que o Fernando trouxe a memória aí, falando dos coxinhas, etc., 2013, né, em que cometeu-se o erro de legitimar aquilo ali. Se a gente se lembrar bem, os dirigentes do PT, os governantes de então, saíram para uma linha de legitimar, em lugar de dizer que aquilo era a direita na rua, que aquilo era o prenúncio do golpe, que aquilo era a tentativa de desestabilização de um governo. Lembremos
né, que o governo Dilma foi eleito em outubro de 2014, em plenas manifestações que continuaram logo em janeiro. Então, não era uma queixa do governo. Né? Legitimou-se aquilo, né? E aquilo foi avançando, ao ponto de que, quando se tentou deter o processo com o não ao golpe, era tarde demais, você não tinha força. O que eu acho que agora, o ideal que poderia acontecer, né, era, como eu disse no início dos meus comentários sobre a eleição, a campanha de Lula materializar o que é o seu favoritismo virtual, porque esse favoritismo de pesquisa, né, de 45% das pesquisas, é grande, mas ele é virtual, ele não é materializado. Ele não está se exprimindo em ver gente fazendo isso. Né? Eu fico impressionado. A campanha não conseguiu, talvez por medo, inclusive, das retaliações, ela não conseguiu ganhar a rua visualmente. Né? Você não vê a campanha do Lula, a não ser em uma banquinha ou outra, assim, nos lugares onde o eleitorado é mais de classe média alta e tem ali alguns núcleos petistas, como é o caso aqui do Rio de Janeiro, Flamengo, Largo do Machado, Laranjeiras. Mas na cidade e na periferia, você não vê. Tá? A campanha tem um achado. Olha, poucas vezes eu vi, né, acontecer uma campanha, conseguir ter um símbolo, né, que é o L. Você não vê um material quase com isso. É um gesto, inclusive, popularizado por causa de jogo de futebol, etc. Você não vê isso ser trabalhado. Tem uma campanha ascética do Lula bonzinho, do Lula papai, do Lula tiozão, entendeu? Que é bom, mas não é suficiente. Porque nós estamos lutando contra um homem furioso, sem escrúpulos, sem limites. E está faltando responder a ele na mesma moeda. Eu vou dar um exemplo rápido. Presidiário. Presidiário? Você também. Você estava preso lá no Exército quando você tentou explodir as bombas. Você explodiu uma adutora, né? Pronto. Não precisa gritar, não precisa xingar, não precisa bater. Mas desmontar essa história. Porque está ficando o seguinte, o macho alfa da campanha ainda é Jair Bolsonaro. Então, Lula não pode ser acovardado nessa reta final de campanha. Lula precisa ser o candidato do qual nós nos orgulhamos, do qual o povo brasileiro espera a tarefa de vencer o candidato do fascismo. E vencer o candidato do fascismo nos ajuda a dizer: vamos vencer já. Não vamos dar a ele a chance do jogo de volta. A gente tem conversado essa semana sobre essa possível mudança de comportamento de Lula em cima de uma reportagem, inclusive, que Mônica Bergamo publicou, acho que foi na terça ou na quarta-feira, falando que a campanha tem pensado em mudar essa atitude, esse comportamento de Lula para que ele se torne mais ofensivo em relação a Bolsonaro de fato. Mas, gente, isso vai ficar para um próximo dia para a gente conversar. Quero agradecer demais a conversa com vocês, viu? Brito, muito obrigada. Horta, foi um prazer sempre aqui com você, viu? Beijo para os dois, bom trabalho para os dois, bom final de semana e a gente volta a se encontrar, tá bom? Um beijão. Abraço, gente. Obrigado, Fernando. Obrigado, Thalita. Beijo para vocês.